Grande Alfredo. Aí, agora sim, pessoal. Agora tá rolando aqui. Muito bem-vindo, esse aqui é o Quarentena Hope. E hoje é um dia atípico, mas muito especial da semana. Já tô vendo que a Thaís chegou, o Fabinho já chegou, o Du já chegou, a galera gostou do assunto semana passada. E na quarta de hoje nós vamos retomar o assunto sobre alimentação. Então eu já vou chamar aqui essa dupla, esse casal maravilhoso que já nos ensinaram muito. Boa noite, pessoal. Já tô te chamando aí, Fabinho. Ó, eu sou suspeito pra falar, eu sou lindo demais. Fala, Marta, fala, Fabinho. Oi, boa noite. Tudo bem? Bem? Olá, Jaque. Oi, Jaque. Oi, Rodrigo. Eu me enrolei aqui um pouco. Eu cheguei agora há pouco e minha bateria acabou, então eu tava ligando o carregador aqui, eu tava... Que bom que deu certo, então. É isso aí. Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Ah, que legal. O pessoal gostou muito do assunto, né, gente? Semana passada eu tive uma resposta legal, um feedback legal do pessoal. Tem até um casal de amigos lá da nossa igreja que ficaram depois da live batendo papo com a gente, perguntando tudo, então foi bem legal. Que bacana. Que legal. Ótimo, a gente fica feliz, porque a gente também teve um feedback do pessoal que assistiu e tem contato conosco, e que estava já se preparando para assistir também essa daqui. Tem um pessoal que não tem o Instagram, depois o Rodrigo disponibiliza, né, no IGTV, coloca no YouTube, e aí tem um pessoal que acaba assistindo depois. É verdade. É isso aí. Bom, eu já falei aqui agora que vocês são nossos mentores. Pessoal, semana passada a gente fez essa live aqui especificamente falando sobre alimentação orgânica, né? E eu e a Jaque, essa semana já começamos, né, Jaque? Sim, nós já fomos no mercado, já conseguimos algumas coisas. E agora, no sábado, eu quero ir na feira orgânica que eu vi que tem ali no Parque da Água Branca para ver se a gente consegue mais coisas ainda para agregar aqui nessa semana. Que maravilha, que maravilha. Legal. Parabéns para vocês. Nossa. A gente fica muito feliz, realmente, que a gente possa ter colaborado de alguma forma aí, que vocês vão ter a sua própria experiência, né? E aí eu gostaria até de já perguntar para vocês, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram em relação a isso e o que vocês viram e sentiram? Eu senti diferença, gente. Eu vou confessar para vocês. Que bom. A gente não comprou muitas coisas ainda, né? Mas a gente comprou, por exemplo, uma couve. Vamos falar de algo específico. Couve. Eu senti muita diferença no sabor. Na coloração e no sabor. Olha só. É verdade, tem mesmo. A couve, o tomate também é algo que tem bastante diferença no sabor. Tem muita diferença no sabor e a gente fica feliz. Aliás, a Feira da Água Branca é maravilhosa. Vocês vão ter muita coisa bacana por lá. Isso que é interessante. E o interessante é que lá vocês vão poder até absorver mais informação, porque lá vão estar as pessoas realmente, que você tiver alguma dúvida e tal, eles vão te explicar todos os detalhes sobre os produtos. Que legal. Muita coisa, muita variedade. Não, tem muita coisa, muita variedade lá. E lá vocês vão ter oportunidade de conversar com os produtores mesmo, né? Que são eles mesmos que levam e fazem a feira. É isso que eu estava vendo no site deles. A Jaque estava vendo o site de lá, daí a gente ia até perguntar para vocês. Então vocês já falaram que é muito bom. É muito boa, é muito boa. É um presente, eu acho, assim, para o pessoal em São Paulo, porque ter algo desse gabarito, assim, desse nível lá, é muito bom. Legal. Mandar um abraço pro pessoal que já chegou aí, né? A Adelina é a sogra, né, Fabinho? É a sogra. É minha mãe. Um abraço pra Adelina. A Vanessa também tá aí. A Vanessa estava aqui semana passada, gostou muito e voltou, né, Vanessa? O Vinícius já chegou também. O Vinícius 9 horas ela já estava perguntando. Sim, verdade. Meu, vocês estão lá, cadê? Eu não tô vendo. Falei, não, 9h30. O Anderson é um amigo nosso daqui também. O Du e a Thaís, e a Thaís mesmo, deixa eu ver se tá a Minders aqui. Minders Burson
é o casal de amigos nossos que eu falei. O Alfredo hoje está aqui, você viu aí, O Alfredo Fabinho? hoje entrou. Hoje o Alfredo entrou. Legal. Bom, a gente vai retomar esse assunto tão importante que eu achei. E a experiência, eu quero, antes de passar a bola para vocês, falar, viu, gente? Eu eu como de tudo, na verdade, né? Legumes, verduras, de tudo. Mas por incrível que pareça, eu senti bastante diferença, né? Não foi algo assim, a gente quase não percebe, não. É bem perceptível, principalmente nos legumes e nas verduras, é bem perceptível. E aqui a gente tem uma ferramenta boa que eu não sei se vocês têm aí no interior. Aqui a gente tem muitas distribuidoras grandes de doces, essas coisas, né? E aqui mesmo em Osasco, no centro, a gente tem uma distribuidora de doces grande que chama Garoto. E lá sempre tem promoções de produtos da Mãe Terra, da Mãe Terra. Olha que Então, bacana. semana mesmo eu comprei uma caixa de snacks, né? De ervas e azeite da Mãe Terra por 55 centavos cada pacotinho. Olha que Que ótimo. Então pegou maravilha. uma ótima Muito promoção. bom. Legal. Perfeito. Que bom, Então a gente maravilhoso. já tá se aventurando aí. Ah, isso aí, ficamos felizes. Que ótimo. Vocês vão gostar muito e com quanto mais tempo passa, mais vocês vão sentir essa diferença na saúde, na disposição, em tudo. Com certeza. Legal. Fabinho, Marta, tá com vocês aí. Conduz e a gente interage. Legal. Então, o que a gente vai trazer dessa vez, a gente vai trazer mais algumas informações também sobre a parte da transgenia, como a gente tinha falado, né, dos transgênicos e tudo mais, a parte de produção. E a gente vai contar também um pouco da nossa experiência, como a gente fez uma viagem recente para o Peru, né, onde a gente pôde ver a cultura deles, porque no Peru é um dos países onde tem a maior diversidade, né, de alguns tipos de alimentos, e lá não tem transgenia. Lá o Peru é um dos poucos países no mundo em que não tem esse tipo de cultivo, né? Ou esse apelo para a parte de agrotóxico e tudo mais. Tem muita produção familiar e isso a gente conseguiu constatar mesmo. Você passando na estrada, assim, você vê as plantações e não é como aqui que você, por exemplo, na minha região aqui de Jaú, que é bem no centro do estado, a gente só tem plantação de cana para todos os lados. Quilômetros e quilômetros na estrada você só vê plantação de cana. Lá não, você vê vários trechos de terras em pequenos espaços, várias produções. Por exemplo, você tem milho do lado do trigo, do lado da quinoa, do lado da batata. Então, você vê toda uma paisagem, tudo uns quadradinhos assim, todos mesclados, porque uma faixa de terra lá, vamos dizer, não consigo calcular que tamanho que é, 1 hectare, 2 hectares, não sei como é que conta, mas dentro daquele espaço que é de uma determinada família, eles plantam diversos tipos de alimentos. Você tem uma Que legal. diversidade ali, né? Então, eles não têm isso, assim como aqui no Brasil, de agrotóxico, né? E tudo mais. Então, aí a gente pôde experimentar as comidas deles e que é de uma gastronomia, assim, de altíssimo nível, sabe? Então, você vê... por exemplo, na cidade de Cusco, que é uma cidade bem antiga, né, ali da região, que já foi o centro do poder Inca, você vê as famílias que cultivam tudo isso em volta da cidade e na cidade você consome esses alimentos, né? Então, no próprio supermercado você vê produtos em que a gente não tem aquele problema dos listas de ingredientes que a gente falou no vídeo passado, né? Então você tem lá um salgadinho de batata, é batata e sal, não tem mais nada, sabe? E esse tipo de coisa nos chamou muita atenção. A gente ficou impressionado nos supermercados lá, porque a gente entrava e a gente ia ler, né, o rótulo dos produtos e eram 2, 3 ingredientes só. O chocolate lá só tem cacau, açúcar e só. E então a gente ficou impressionado que é uma coisa muito difícil aqui, né? A gente não vê isso no Brasil. É difícil, para nós é muito difícil de encontrar e acaba ficando um pouco mais caro. Lá não, você acha um preço acessível, todo mundo conseguindo esse tipo de produto, né? De alimento sem agrotóxico, sem. Então, É a gente muito pode legal, dizer foi que muito eles não precisam bacana. fazer um esforço tão grande como nós aqui no Brasil. A gente tem que fazer esse esforço, que o
Deu uma travadinha aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda ou travou o meu ou do Fabinho lá? Acho que caiu ele lá. Vocês estão me ouvindo aí? Manda um joinha aí para mim. Legal, então travou do Fabinho lá. Fabinho, vou te chamar de novo. Voltamos. Voltamos. Pra gente travou aqui. Aqui simplesmente caiu a tela. Caiu a tela. Como se tivesse concluído o vídeo. Mas voltamos. Voltamos. Então, aí, retomando... Dificuldade. Retomando de onde a gente estava, falando sobre... Que aqui a gente tem uma dificuldade maior, né? Além de estudar, a gente tem que pagar por um preço mais elevado, por um produto de qualidade, né? E além disso, a disponibilidade, que às vezes você não encontra em todo lugar. Isso. Então, por exemplo, lá no é muito interessante, porque a gente que está começando a experimentar dessa experiência, a gente começa a abrir os olhos nos lugares, né? Isso. Passou muitas vezes, você não via aquilo e agora você enxerga. Exato. Aí, no Atacadão, aqui esses dias, no Atacadão a gente conseguiu encontrar verduras e legumes pouquíssimo, assim, posso dizer, mas já conseguiu encontrar um display lá onde tinha, que foi onde a gente pregou com um preço até acessível, né? As verduras estavam em média R$ 2,99 o maço, então eu achei um preço bem legal. Tava muito bom. Já com selinho, a gente conferiu lá, tinha o selinho do orgânico, tudo. Ai, que legal. Mas é pouco demais. Muito pouco. Ontem eu fui num sacolão que tem no centro de Osasco, aqui, enorme, para perguntar, justamente para perguntar. E um sacolão enorme, com uma variedade de frutas muito grandes, tinha apenas morango. Olha só. E morango só tem disponível agora pela sazonalidade, que agora é a época de morango. Logo mais vai acabar e, por exemplo, se você encontrar do convencional, ele está sendo feito de outra maneira, não natural, sendo cultivado digamos, com fertilizantes, até agrotóxico e tudo mais, para ter fora da época, coisa que o orgânico não tem, né? Então, sempre vai ter essa sazonalidade. E isso é ótimo, a sazonalidade, porque você varia o tipo de alimento, ele está na melhor qualidade dele, tanto de sabor, de nutrientes e tudo mais, e você aproveita aquele momento. E aí vai ter de novo só ano que vem. Então vai ter alguns meses, depois só o ano que vem. Isso traz essa consciência de valor, não é assim, eu tenho o ano inteiro esse alimento. Não, esse alimento que está o ano inteiro aí, possivelmente ele foi cultivado... Exato, ele foi cultivado de uma forma não ideal para o consumo, né? Até falando um pouquinho do que a gente não estava acostumado a ver, né? Que a variedade de um mesmo tipo de alimento, lá no Peru eles têm mais de 3.000 tipos de batatas. Então a gente vê batata de todas as cores. Tem a batata que ela é amarelinha por fora, é roxa por dentro, tem uma batata cor de laranja, é muito bonito, assim. E aqui no Brasil, a gente está acostumado com milho, a gente pensa em milho, a gente pensa naquele milhozinho tradicional, amarelinho, né, e tal. Lá, eles têm uma variedade enorme, eles têm um milho vermelho, eles têm um milho cor de laranja, eles têm... vou mostrar aqui para vocês que a gente trouxe de lá, só para vocês terem uma ideia. Olha, tudo isso é milho. Uau! Nossa, é bem diferente. Bem diferente. Você tem o escuro. Esse escuro aqui, que eles chamam de maíz, né? Maíz morado, que é o milho vermelho, o milho escuro. Eles fazem um suco que é maravilhoso. Ele é super docinho, é uma delícia. Chama titia morada. Exato. E aí, olha, esse milho maiorzinho aqui é o maíz, é o milho ouro que eles falam. Esse aqui também é um do tipo de vermelho, branco. Esses daqui, esse cinzinho aqui, eles tostam no forno e colocam um salzinho assim, fica muito melhor do que amendoim, né? Que o pessoal aqui no Brasil tem costume de comer o amendoim, às vezes tomando uma bebidinha e tal. Esse fica maravilhoso. E essa diversidade, ela só é possível quando você cultiva seu veneno. Porque com veneno a gente não consegue essa diversidade, né, e aqui tem as de alimento, uma entendeu? foto das espigas na embalagem.
Vocês verem a variedade. Nossa, são bem diferentes também. É, Esse preto não tá estragado, viu, gente? É assim mesmo. é assim Ele é mesmo. assim mesmo. Ele é muito bom. E ele faz um suco parecido com um suco de vinho, de uva, né? É, De ele fica vinho. parecendo Um isso, suco ele de fica uva. parecendo um vinho, só que é o suco de milho. Então isso aqui é só para ilustrar um pouquinho do que a gente perde, na verdade, por cultivar com veneno, né? A gente fica muito limitado, com opções diminuídas, vamos dizer assim. Totalmente, né? Porque aí a gente tem uma variedade grande e aqui a gente está acostumado a ver um. Aqui a gente está acostumado a ver Uma outra verdura, um legume, na verdade, mais que é bem próximo disso, que é a cenoura. A cenoura a gente está acostumado com aquela cenoura, cor de cenoura. E na verdade tem cenoura roxa, tem cenoura de vermelha, tem cenoura de tudo quanto é tipo, né? de tudo quanto é cor. De tudo quanto é cor. E a gente acaba sempre consumindo do mesmo tipo, da mesma espécie, É a né? Ali, única que que é a o gente tem, né? tradicional. É a única É. que a gente tem, e não é uma questão só de tempo, né, de ambiente, mas sim, a gente tem um território enorme que podia ter um cultivo imenso de variedades e não tem, por conta daquele problema que a gente comentou até na outra live, que o Brasil é um dos países que mais usam veneno na lavoura, né, no plantio. Vocês estão prestando atenção aí, pessoal? Não sei se você sabia disso, né, gente? O Brasil é um dos que veneno nas lavouras aí. Desde 2008 nós estamos ocupando o primeiro lugar, como um país que mais utiliza veneno no mundo, infelizmente. Quem Então, os primeiros? sempre, né? Então, e a gente devia ser primeiro só em coisa boa, né? E não em coisa Pois ruim, é. mas não é o que acontece. Então, quando a gente fala do alimento orgânico, a gente está incentivando que a gente faça esse caminho de volta aí, né? Retorne e comece a melhorar nesse sentido. Cada um que compra uma alface, seja lá o que for, mesmo que seja uma só, já está fazendo parte desse movimento aí. No alface também senti muita diferença. Muita diferença. Muita diferença, tem muita diferença mesmo. Ele é muito mais crocante até, né? Um alface... Acho Isso. que a gente compra o crespo, o normal, ele é mais murcho. E o orgânico, ele é muito mais crocante até. Exatamente, exatamente. Tem diferença na cor e isso vai refletir na saúde de vocês, com certeza, assim. Vocês vão ver que raramente vocês vão passar, fica gripado, assim, quase nunca, entendeu? Porque aí você começa a mudar o outro lado. Quando você acelera esse processo de você sempre consumir alimentos orgânicos, esse nutriente que você está colocando para dentro e não colocando veneno, porque imagina, vamos falar assim de uma coisa básica que é o refrigerante. O refrigerante que tem várias químicas dentro dele, uma das coisas também que é muito falado, que é sobre o pH, né, do refrigerante, que é muito baixo. Uhum. O seu organismo precisa equilibrar para o pH do seu sangue, por exemplo. E então, tudo que você ingere, seu organismo está lá trabalhando para equilibrar várias coisas, né? Então, quando você não consome o veneno, ele não tem que ficar trabalhando para tentar eliminar isso do seu organismo, né? Então, você vai absorver mais o nutriente, seu organismo vai funcionar melhor e só vai melhorando com o tempo, né? Então, aí as outras coisas que você poderia vir a desenvolver, seja alergia, seja a própria gripe, como a Marta falou, seu organismo fica muito mais resistente a qualquer outra coisa nesse Você tocou num ponto importante aí, o refrigerante, né? Eu ouvi dizer, eu não sei exatamente o dado, que eu não me lembro agora, mas diz que é uma das coisas que mais mata no mundo é o refrigerante, né? Sim, pela quantidade de açúcar que ele contém, né? Que todo mundo toma sem saber. Uma latinha de 300 ml, ela tem, assim, acho que 9 colheres de sopa de açúcar. Então, quer dizer, é muita coisa. Se você pegar isso para poder comer, você jamais vai conseguir. E você toma facilmente numa latinha de refrigerante, sem nem perceber. E sem contar que esse açúcar, muitas das vezes, não é o açúcar refinado como a gente consome normalmente, aquele branquinho. É a glucose, que vem do milho. E o que milho é transgênico, assim, que é cheio de veneno. E aí a gente entra numa... É bem sério. Aliás, tem uma coisa que a gente ficou em choque quando a gente chegou no Peru, que a gente descobriu, né? Falando até de rótulo, e aqui a gente tem também o problema do rótulo, de que muitas vezes tem coisa no produto, no alimento, que não está no rótulo. Lá, quando a gente chegou, a gente descobriu que a Coca-Cola, o nome da Coca-Cola é Coca, por quê? Porque ela tem xarope de coca, da planta da coca.
E a gente nunca soube disso aqui. Não vem escrito, mas é. Lá no Peru, como eles são bem da cultura deles, o uso da coca, a folha de coca, por conta da altitude, né? Por exemplo, eles usam como chá. Lá, como eles são andinos, né? A cidade de Cusco, por exemplo, está a 3.500 metros de altitude. Então, para nós que não estamos acostumados, eu nos 2 primeiros dias sofri do mal da altitude, que é dor de cabeça, você se sente muito mal, indisposto, e é comum isso. E a folha de coca tem os princípios dela que você masca e isso ajuda a superar esse problema da altitude, né? E aí lá tem o Museu da Coca. E lá mostra toda a parte onde, culturalmente, a folha sempre foi utilizada em diversas, até mesmo dentro da alimentação deles, como parte de chá e determinadas receitas e tudo mais. Só depois, posteriormente, que fizeram a cocaína a partir da coca. Mas não é a mesma coisa, né? Existe um processo todo químico para chegar na droga em si. Então, isso. Não é a mesma coisa. Por isso que lá... Os irmãos da Jaque, há um tempo atrás, eles tocam na orquestra aqui em São Paulo, e eles viajaram, foi para Rui Rui. E eles tiveram que matar a folha da coca para poder aguentar lá. Para poder melhorar, né? Faz parte, é o que eles falaram, não espera sentir o sintoma para você começar a tomar o chá, ou já chega. Então você já chega assim no aeroporto, no hotel, já tem um punhado de folha lá para você ou mascar ou tomar o chá, você já é recebido já com chá. Eu tenho um sachezinho aqui em casa de chá de coca. Do chá de coca. Não, toma, é muito bom. Então, é aí que está a diferença. E lá a gente descobriu o princípio ativo da coca, droga que eles fazem a cocaína é uma coisa. E a planta medicinal, né, a coca é outra. É como um chá de camomila. Você não vai sentir nenhum efeito. Ele não tem nenhum tipo de efeito vou ficar doidão, pode tomar. Tóxico. Pode tomar que, na verdade, ele acaba sendo... É muito agradável o sabor dele e você encontra em todo lugar. Mas o interessante é isso, como as culturas, né, elas têm as suas peculiaridades em cada região, de acordo com a altitude, os costumes ou qualquer coisa nesse sentido. Então, e que interfere diretamente na alimentação. Na alimentação. E o que a gente ficou impressionado foi isso. Na verdade, todo mundo já tomou coca. Quem já tomou Coca-Cola já tomou coca. E a gente não sabia disso. Nós fomos descobrir lá no Peru, porque lá sim, lá os rótulos são feitos do produto que tem realmente lá no alimento ou no produto alimentício. Aqui não. Aqui você não vai pegar uma Coca-Cola e não vai ver escrito que lá tem a Coca. Entendeu? E o nome é Coca-Cola por causa disso, por causa da Coca. E a gente achou isso interessante. Então, aqui a gente tem essa grande falha, né, de não conseguir saber direito o que tem dentro das coisas, porque a legislação, ela também não tem uma regra... exato. Exatamente. Exatamente. Então, aí voltando à parte do refrigerante, né? Em si, aí a gente pode entrar um pouco na parte da água, né? Que a gente pode falar um pouco aqui sobre água. O Wendell, ele comentou aqui, eu já comprei refrigerante Uewi, vocês conhecem? Guaraná, cola, laranja, bem suave o sabor. Sim. Então, agora a gente pode falar de uma parte... Esse é um tipo de refrigerante orgânico. Isso, é um dos únicos que tem aqui no Brasil dessa marca. E ele é feito, por exemplo, a soda dele é feito realmente com limão. Ele tem o selo de orgânico. Mas o que acontece? Agora vamos pegar num ponto que aí atinge todos os refrigerantes, até mesmo os orgânicos, que é a parte do pH, por exemplo, que é o que eu tinha falado um pouco mais cedo sobre o pH da água. A água que vai no refrigerante, quando ele recebe o gás e tudo mais, ele diminui muito esse pH, chegando aí por volta de 2, 2,5. E o pH do nosso sangue é 7, 7,5, né? 7,2, alguma coisa assim. 7 até 7,5, varia. E aí, o que acontece? O organismo precisa trabalhar muito para equilibrar esse pH desse líquido que você está tomando. E então, o refrigerante também é ruim por causa disso, né? Não só pelos ingredientes que tem nele, mas por causa do pH, por causa da água, do pH dele. E aí o que acontece? A gente toma aqui no interior, temos numa cidade de Ibirá aqui, a água Ibirá, que é pH 10, que
nós temos no Brasil uma das melhores águas do mundo, que é essa da Ibirá. Outra igual a essa tem lá na fonte na França, em outros lugares do mundo, e que tem vanádio, tem outros benefícios de minerais que já vêm junto dessa água. E aí, quando você consome uma água pH 10, você acaba colocando água mais alcalina dentro do seu organismo, e que isso traz muito mais benefício do que você tomar um refrigerante que é muito ácido, entendeu? Então, isso também colabora para que seu organismo trabalhe de uma maneira mais eficiente para a sua saúde, nesse sentido. E essa é a única água que chega no pH 10? A da Ibirá, uma das dessa região, únicas. é uma das únicas que tem. Ainda tem algumas outras marcas, por exemplo, se Tem você até vai... 8,5, tá até 9, mas 10 eu acho que é só Ibirá. Isso, mas uma dica que... Eu nunca achei por aqui, é muito difícil. Não, a gente comprava em São Paulo, em São né? Paulo a gente comprava. Em São Paulo tem sim. Talvez não tenha no mercado, diretamente no mercado, às vezes você não encontra. Você Mas precisa garrafão de ligar 20 para um litros. distribuidor de água que eles entregam. Isso. Porque aí o que a gente dá uma dica já aqui? Você vai comprar, de repente, uma água. Você está no supermercado, você vai em algum lugar e precisa comprar água. Olhe no rótulo que lá tem o pH 25 graus, né? Que esse é a determinação do rótulo. Isso. Qualquer água que esteja acima de 7,5, já ok. Pelo menos já não estou tomando uma água abaixo do pH do meu sangue. Pelo menos 7,5. 7,5 para De cima. 7,5 para cima é o ok. ideal. De 7,5 para cima. Até para ilustrar isso, lembra que eu falei no meu problema alérgico da outra live e tudo mais e tal? Eu tava com uma gastrite bem séria, e quando eu comecei a tomar água Ibirá, que ela tem o pH 10, eu melhorei muito, assim, das dores de estômago, da parte de azia, esses sintomas, né? Então, para quem sente isso, às vezes, é muito boa a água Ibirá. Ela faz melhorar muito. O Wellington mandou aí de novo. Marta, Fabinho, vocês conhecem essa? Vocês conhecem essa? Eu compro só dela, Alca. Alca? Não, Alca eu não conheço. A gente não viu ainda por aqui. É mesmo? pH... Então. pH 11. Olha que maravilha. 9,11. 9,11. Legal. Já é boa, né? Para 7,5 já é boa, Wellington. Claro, a partir do 7,5 sim. Então, e isso é o problema do refrigerante. Ele tem um pH muito baixo, então vai acidificando o corpo, né? E um corpo, quanto mais ácido ele vai ficando, mais tendência a desenvolver inflamações. Esse que é o problema. Às vezes a pessoa tem uma artrite, uma inflamação mais crônica nas juntas, nos ossos, e não sabe por que é. Quando ela tira o refrigerante, ela melhora muito, muito. Tem isso também. Então, primeiro passo, vamos dar uma receita aqui, gente. Primeiro passo, refri. Corta. O refri, se puder, melhor não tomar nunca mais. Vocês entenderam? Como a gente diz, como a gente diz, a gente tem que ter ver prazer em coisas simples. Então, que a sua água, quando você vai beber, você tenha prazer em beber aquela água de qualidade, você entendeu? E aí substitui esse prazer de tomar um refrigerante, alguma coisa que com açúcar, digamos assim, né? Então, uma coisa que acontece é a mudança do paladar. Light. É pior, né? Não. Se for entrar para esse lado do refrigerante zero, aí você vai pro lado do aspartame, adoçantes assim, que é muito, muito pior do que o próprio açúcar. Então, o pessoal mandou aí para acompanhar a pizza. Então, para acompanhar a pizza aí, a gente tem que substituir. Tomar um suco. Exato. Tem que, né? Agora vamos... gente, a gente vive numa realidade onde nem todo mundo consegue acompanhar e comprar águas. A água, principalmente, é uma coisa muito difícil que o povo consome. Comprado, principalmente. Comprado. Tem alguma receita, alguma alternativa, um filtro, alguma coisa que... Olha, a gente sempre, até a gente descobrir muitas coisas, a gente também consumia água com filtro, filtrada, normal. Então, filtrava a água da torneira, vamos dizer assim, tá? O único problema disso é que a água que vem da torneira, que aqui no Brasil é considerada, uma água potável, vamos dizer assim, né?
ela não só perde os nutrientes, porque a água mineral, o nome já diz, ela tem minerais que são necessários para o nosso corpo, como também ela tem um tratamento da água que é feita com cloro, né? E o cloro não é bom para a gente. Esse é que é o problema. E nem todo filtro filtra o cloro, ele retira esse cloro da água. Então, isso é um problema. Consumindo essa água com frequência, você pode acabar tendo algumas doenças, alguns problemas de saúde relacionados a essa parte da água, né? Ao cloro, ao tipo de produto que é colocado para tratar a água. Então, entendeu? até a gente chegar nesse ponto, a gente chegou a ter filtro igual da Purifique, que tira o cloro, então o filtro dele tira o cloro, realmente a gente fez com reagente, teste e tal, realmente tira, mas perde muito desse outro lado, que são os minerais, e também tem o problema do flúor, né? Aquele flúor que tá também, que eles colocam na água e tal. Então a única maneira é comprar água e água acima de 7,5. Isso seria o ideal, mas para quem não pode fazer isso, então que seja um filtro que possa filtrar o cloro, né? Tirar pelo menos o cloro da água, que também é nocivo para a gente. Então aí muito bem, aí já fica mais leve, né? Essa parte. Agora, beber água diretamente da torneira, não, jamais. Vamos Assim, dizer não é nada bom. E Não. vamos dizer que você ainda passa por um segundo problema, que se a água não vem direto da rua, vai para a caixa d'água. Essa caixa d'água, seja do seu prédio ou da caixa, ela está com a manutenção em dia? Como é que está a situação? E muitas das vezes você não tem controle sobre isso, se é num edifício, um encanamento. Então, você já está vindo uma água que já perdeu a qualidade que tinha do tratamento lá da estação, você entendeu? Até chegar na sua casa. Então, são todos esses problemas que a gente começa, uma vez que você abre a mente para tudo isso, e pensa sobre tudo isso e reflete, você começa a não conseguir mais tomar as mesmas atitudes que, por exemplo, você tomava antes, né? Aí você vai num processo de evolução aí. Vamos falar. Como é que é? Não entendi. Eu moro num prédio, já tô aqui falando, não quero nem tomar banho. Água do filtro. Mas tem coisas que realmente a gente não está no nosso controle e que a gente só pode ter opção de fazer ou não fazer. E tem outras coisas que a gente pode realmente fazer, né? Então, esse que a gente pode, vamos se preocupar com esse que a gente pode tomar alguma atitude. Isso. E vamos seguir nesse caminho, né? Então, essa é a dica que a gente dá. Eu falo por mim, porque para mim foi muito difícil. Eu fui uma pessoa que, para trabalhar, eu tinha que beber Coca-Cola. Senão eu não conseguia trabalhar. Impressionante. E eu fiquei durante 7 anos sem tomar refrigerante nenhum. Hoje eu ainda tô umas escorregadas, mas eu sei que faz muito mal, porque eu andei vendo sobre, estudando sobre, e fiquei muito assustado. Né? Mata mais do que o coronavírus, viu, gente? Com certeza. Acho que a primeira receita é cortar o refri. Sim, eu acho que já é um bom caminho, nossa, já vai mudar muita coisa. Para quem toma todo dia, principalmente, né? Nossa, dá uma diferença imensa. Outro ponto que a gente pode falar sobre aqui ainda na parte de bebida é o próprio leite, né? O leite, você pode escolher o melhor leite para você tomar. Então, tem pessoas que têm problema com lactose e tudo mais, tem algum tipo de alergia que já não consomem, porque o próprio organismo já te avisa que, olha, você já não está mais apto a tomar leite porque sente problemas intestinais, outras coisas, por causa do consumo do leite. Mas a redução do leite, você também ganha muita saúde por causa dessa parte mais inflamatória, sabe? Dessa situação em que você pode desenvolver essas partes que você tem alguma uma predisposição a ter e que o leite pode colaborar nesse sentido. E vamos partir do princípio. Aquele papo, Fabinho, falando de leite, que leite de vaca é só para bezerro. Mais ou menos isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos dizer, numa sociedade, numa cultura que nós temos, que somos dependentes assim do leite, né? Culturalmente o brasileiro gosta muito, faz muita receita com leite. Então não é uma coisa assim super radical como um refrigerante. Que você fala, eu posso viver sem refrigerante. Mas sem o leite, bom, algumas receitas aqui eu posso usar. Mas aí também entra na parte da pessoa, se ela é vegana, né? E tal, que faz outro tipo de leite, faz o leite
De amêndoa, de castanha, né? Tem outro que tipo. dá para substituir. Mas ainda falando do leite animal mesmo, é só você imaginar como é que um leite longa-vida, que dura mais de 6 meses, fora da geladeira, pode ser considerado um leite? Não é. Não é. A gente sabe que não é. A gente está se enganando quando olha aquilo na prateleira e fala, não, beleza, eu vou comprar uma caixinha de leite. Não, não. Você está comprando qualquer outra bebida branca que não é leite. É isso. Porque o leite que a gente conhece de verdade... O que é o leite que a gente conhece de verdade é aquele... Lembra de saquinho? Da nossa época, que você ia na padaria e comprava um saquinho. Isso, tinha o A, o B e o C. Que era só o nível de gordura, né, do leite. E ele durava 2 dias. Do saquinho era 2 dias, dias, né? era de um dia para o outro. Você tinha que ferver e tudo mais, né? Exato. Então, esse é o leite de verdade. Esse é o leite que, tecnicamente, é o melhor a ser consumido, né? Então, essa é a dica que a gente dá. Leite longa-vida, você pode cortar da sua dieta. E isso é tão natural que quando eu fiquei grávida, eu não sou de tomar leite. Nunca gostei muito de leite. Porque ele comprava caixas de sucrilhos para eu consumir o leite. Porque ele sabia que a maneira de eu tomar leite. E é muito cultural. Hoje, quando me dá muita vontade, eu faço um leite de amendoim, alguma coisa, e tomo. Em café mesmo, cappuccino, alguma coisa. Mas é muito difícil. O leite já é uma coisa que a gente já foi mudando há um tempo já também. Olha só que bom. A gente já tinha mudado bastante. E a Jaque faz em casa, né? Tanto o leite de amêndoas ela já fez, quanto o leite de amendoim mesmo. Fala que faz em casa. É um processo muito louco. Isso que a gente queria deixar a dica, né? Porque a gente falar que faz, parece, nossa, né? Faz o leite. É algo muito simples, né? Sim. Você vai bater, né, a castanha, o amendoim, é fácil. E passa no pano, coa e fica perfeito. Tem o leite de coco também, que dá para fazer dessa forma e fica maravilhoso. O mais simples, manteiga de amendoim. Você põe no liqui, um pouquinho de água quente e já tá. Prontinho. Pronto. Ó, gente, mas manteiga de amendoim, não é amendocrem, não, tá? É bem diferente. Natural, né? Pasta, né? Não é manteiga, é pasta de amendoim. É pasta de amendoim. Olha só que maravilha. Então a gente vê que tem alternativa para tudo, né? Quando a gente se dispõe, às vezes tira um alimento, fica desesperado, fala, nossa, o que eu vou fazer agora se eu tirar o pão da minha vida? E a gente vê que tem outras opções. Você acaba descobrindo outras coisas que são tão gostosas quanto também. É verdade. Né? Bora lá. Seguindo aqui, o que a gente tem para mostrar também para vocês é lá ainda falando da nossa viagem ao Peru, que são a parte de sal, né? O sal é uma coisa que a gente também foi atrás para pesquisar e a gente começou a substituir o sal comum, que é só o sódio, né? Que ele tem só... Esse sal... a gente foi substituir esse sal pelo sal do Himalaia. A gente foi atrás do sal do Himalaia, que era o que todo mundo o famoso largamente... Isso, sal o rosa famoso sal rosa. Então a gente foi pesquisar sobre ele e tudo mais. E realmente, ele tem os benefícios de ter mais de 88 minerais, microminerais, que é essencial para a nossa saúde. Equilíbrio de várias coisas no nosso sistema. Então, é algo que vale a pena um investimento também nessa substituição do sal comum por um sal de melhor qualidade. E lá no Peru, a gente visitou uma salina de Maras. E a salina de Maras, ela é diferente, por exemplo, do sal marinho, né, que o pessoal colhe no litoral, esse dá nos Andes, nas montanhas, porque tem uma fonte lá que a água que sai de lá tem bastante sal nela. Então eles distribuem na montanha todo esse sal e faz com que as pessoas, quer dizer, o sal cristalize, né, e ele colhe cada um com uma determinada a sogra nível de cálcio, de magnésio. A sogra é bom para pressão. Isso, exatamente. Ó, esse daqui é sal medicinal que a gente comprou lá, né? Da salina. Então ele tem algumas propriedades aqui que o sal comum não tem, tá vendo? O nível de cálcio,
e tudo mais. E esse daqui é um específico que é para banho de imersão, para você... Esse não serve para cozinha. Também serve. Que ele é um sal com ervas. Então, eles prepararam com algumas ervas para fazer, como é que se diz, compressa, né? Tomar banho, essas coisas, para dores, às vezes dores no corpo, ou às vezes você bateu, deu uma pancada, se machucou e tal. Então, eles têm o sal para cozinha, que usa na comida, e tem esses outros tipos de sal com algumas ervas. E o que a gente descobriu de interessante é isso, na verdade, que a questão do sal, para quem tem a pressão alta, né, ou a pressão arterial alterada, que se tem que se tirar todo o sal, né, da comida, os próprios médicos recomendam, tira o sal, porque você tem pressão alta. E, na verdade, você tira esse sal e fica com a falta de alguns minerais, por exemplo, o magnésio que tem no sal, que é muito importante e tudo mais. Então, existem sais que são uma alternativa para quem já tem algum problema de pressão ou qualquer coisa relacionada ou algum problema renal, que pode consumir com segurança e ele não altera a pressão, né? Claro disso que a gente queria falar um pouquinho. Sem exagero, né? Na verdade, é que você continue tendo os benefícios do sal, né? E não que ele seja um agravante, no caso. Né? Só para a gente não perder o time aqui da Vanessa e do Wellington, a Vanessa falou assim, que pão vocês indicam e que café? E o Wellington disse se vocês recomendam leite orgânico. Certo. Então, falando para Vanessa, né? O pão sempre é o melhor pão, é aquele feito de farinha integral, né? E então, você tem que escolher o que você puder escolher de pães integrais, melhor. De preferência de fermentação natural. De preferência de fermentação natural, que são pães que são de mais fácil digestão, porque como ele fica fermentando de um dia para o outro, ele fica mais gostoso e você quando come você não vai sentir peso, né? E tudo mais e tal, porque tem gente que come o integral e fala assim, mas fica muito pesado para mim, a minha digestão fica um pouco lenta, parece, e quando você come de fermentação natural, não, você não tem esse problema. E no café a gente já tem várias opções de café orgânico no mercado mesmo, tem a Corin, tem uma outra marca que eu não me recordo. A Native também tem. A Orfeu, se eu não me engano. Tem a máquina da Três e a Três tem as cápsulas orgânicas. Exato, Legal. Também tem hoje em dia já cápsulas orgânicas. Então, se o café for orgânico, perfeito, ótimo. A gente já sabe que ele não tem agrotóxico, não tem nada, não tem problema. E da questão do leite, né, para o Wellington, o leite orgânico, sim, o leite orgânico é muito bom. Tá? Para quem gosta de leite e quer continuar consumindo, o orgânico é maravilhoso porque ele é realmente natural, né? Então, até as vaquinhas leiteiras, elas não consomem nenhum tipo de medicação, de antibiótico, tem tudo isso também, que sai no leite também. Então, o leite também carrega tudo aquilo, né? Que o animal consumiu durante a vida dele. Então, pensando nisso, o orgânico é muito bom. Uma coisa bem legal para a gente lembrar aqui, Marta, eu lembro que vocês comentaram que você falou do antibiótico, né? Isso. A gente falando de alimentação, eu lembro que vocês comentaram que quando a gente come uma carne que o animal já é tratado com antibiótico, quando a gente precisa tomar o antibiótico não faz efeito, né? Exatamente, é por isso que existe a resistência, né? A resistência bacteriana. A gente vê muitos casos das pessoas quando elas estão internadas e elas acabam pegando uma infecção hospitalar e aí começa o tratamento com antibiótico e a infecção não regride. Por isso, muitas vezes é uma pessoa que já consumiu muitos alimentos carregados de antibiótico e já criaram resistência àqueles remédios. Então, eles acabam não fazendo o efeito que deveriam, entendeu? E isso também tem muito no leite, né? Porque as criações de gado, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, elas levam muitos antibióticos, porque os animais ficam confinados. O frango também acontece isso. Eles são criados confinados, eles não têm espaço, então, conclusão, eles ficam muito doentes. E eles acabam ministrando esses antibióticos de forma preventiva, você entendeu? Exato. Então, às vezes, eles não estão efetivamente doentes, mas já vai dando, porque se ficar, já está tomando remédio, entendeu? Eu achei bem legal que quando eu fui no mercado, eu nunca tinha reparado, né? Depois de vocês que a gente foi atrás. E, pessoal, a carne, por exemplo, a gente comprou frango essa semana. E tá escrito no pacotinho, né? Livre de antibióticos, livre de... Isso, exato.
promotor de crescimento, Isso. sem o promotor de crescimento. Isso. Exatamente. Então, o produto que não tem esse tipo de informação na embalagem, geralmente ele tem. Entendeu? Então vai ter um antibiótico, vai ter o promotor de crescimento, porque em se tratando de indústria, eles querem produzir a maior quantidade do alimento em menor tempo possível, porque assim eles ganham mais, né? Então, como que os animais tomassem uma bomba para crescer logo e Isso. abatido. Isso, tanto é que o tempo de abate de um frango orgânico, por exemplo, é 3 vezes maior do que o normal da indústria. É uma diferença muito grande. Muito grande. Então, existe a administração aí do promotor de crescimento e tudo isso altera o nosso corpo. Tudo isso vai alterando. Não tem jeito. Os animais também tomam bomba para você se alimentar rápido, viu, gente? Exato. Isso é um problema. Um problemão. Um problemão. E, nossa, existem inúmeros casos de pessoas que têm problemas de saúde que não conseguem tratar e ficam anos sofrendo. Muda alguma coisa na alimentação, pronto, sara, fica bem. A gente conhece uma menina que ela tinha, tipo, artrite, artrose, super jovem, não tinha nem 18 anos. Descobriram que era o glúten. Tirou o glúten. Ficou perfeita. Voltou normal. O mesmo caso do leite. Pessoas que têm enxaqueca crônica, e aí você pergunta para a pessoa, você tem costume de tomar leite? Aí a pessoa fala que tem costume, fala assim, retira o leite e vê se a sua enxaqueca não vai embora. Entendeu? Então, às vezes, tem algumas coisas crônicas, assim, que pode ser solucionadas. A gente tem mais uns 10 minutos aí, mas eu queria pegar um gancho aqui, que tem alguns pastores amigos meus que passaram por aqui na live já, não sei se estão aí ainda, mas a gente falando de religião, que a gente tocou no assunto, e eu lembro que eu comentei que o leque tem aberto muito, né, e eu fui procurar saber algumas coisas, e eu estava vendo, até agora há pouco aqui com a Jaque, que tem um menino que é um pastor, ele é jovem até, é um pastor, e ele tinha muito problema de gastrite também, Marta, e estava já diagnosticado com um começo de câncer, tudo, e ele mudou radicalmente a alimentação dele, para legumes, para produtos naturais, e ele foi completamente curado. Então, que ele tem ministrado isso nas igrejas aqui. Eu achei sensacional. Olha que coisa maravilhosa, é isso Fantástico. mesmo, é isso mesmo. Existem inúmeros casos de pessoas que se curam e por conta da alimentação. É a nossa base, né? É o que forma as nossas células. Aliás, uma informação importante, cientificamente comprovada: a cada 21 dias, todas as células do seu corpo foram renovadas. A cada 21 dias. Então, por exemplo, as do estômago se refazem de 3 em 3 dias, e assim cada órgão ele vai se refazendo. Então, num período de 21 dias, você já teve o seu corpo todo renovado. E o que você comeu nesse período foi o que formou as suas novas células. Então, é por isso que é tão importante comer bem, né? Comer corretamente, porque se a cada 21 dias novas células se formarem e elas forem mais saudáveis, a tendência é sempre você ganhar saúde e se curar dos problemas que você já tem. Isso é muito importante, porque se você comeu 20 dias de hambúrguer, você imagina como vão ser suas células. Exatamente. Exato. E isso é uma informação científica, né? Todo mundo pode procurar no Google, isso é cientificamente comprovado. Então é isso, você comeu 21 dias de hambúrguer, você vai estar daqui 20 dias, um mês, você já vai estar, né? Melhor. Com algum problema. Por isso que é importante não esperar aparecer algum sintoma para você tomar alguma atitude. Então, você vai fazer, a melhor prevenção que você tem é essas atitudes que você tem dos seus hábitos. Porque quando você passa mal, de repente, você vai pensar, mas o que será que eu comi ontem? E às vezes é uma coisa que você já está vindo há muito tempo saturando, e aí foi a gota d'água só, e não foi realmente a causa. Então, se você já você já tem esse pensamento, eu não sinto nada, eu me sinto bem e tal, mas eu vou ter uma alimentação mais saudável. Isso vai fazer com que você não venha desenvolver qualquer coisa que você tenha alguma uma predisposição de acontecer no futuro, entendeu? Então, antes que ocorra, você já está se alimentando de forma adequada. Eu ouvi uma coisa bem legal hoje, que a nossa saúde é igual ao cartão, né? Cartão de crédito. A gente passa, mas uma hora a fatura chega. Então, isso mesmo. É uma fatura boa, né? Exato. Vai falar, olha, não foi legal o que você fez comigo.
Exato, ele é sempre um reflexo daquilo que a gente está fazendo com ele, né? E não tem outro jeito. Até só para finalizar aquela parte do sal, o sal marinho, hoje em dia, o sal refinado que a gente come, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas eles contêm microplásticos. Por quê? Porque os oceanos estão contaminados, os mares estão contaminados por plástico, né? A gente vem aí de anos produzindo plástico e jogando em qualquer lugar e eles não se dissolvem, enfim, eles demoram para se deteriorar na natureza. E então, cada quilo de sal tem muitas partículas de microplástico e isso vai ficando acumulado no corpo da gente. Meu né? Deus. Então, uma alternativa para isso é utilizar, por exemplo, o sal rosa do Himalaia. Ele é um tipo de sal marinho, mas que ele já está confinado dentro das montanhas há muitos anos. Então, ele não está contaminado com microplásticos. Então, é um tipo de sal que dá para consumir com segurança, né? Então, é bom reparar nisso também. E a diferença de preço é mínima. Para poder comprar. Então, lá no Peru, quando a gente visitou, tem mais esse outro tipo de sal aqui também, né? E lá tem vários tipos. Eu vou mostrar uma foto para o pessoal entender como que dá lá na montanha. Ó. Esse daqui é a salina de Maras. Uau! Está vendo esse filete aqui de água aqui embaixo? Uhum. Tá correndo lá da Marta? Essa é a nascente, né? A água vem do topo da montanha e ela vai enchendo cada uma das piscinas. São mais de 3.000 piscinas que tem nessa... Vai até lá no fundo, tem um monte de piscina. Nossa. E lá na Salina de Maras, cada piscina dessa acaba ganhando essa diferenciação desse tipo de sal para esse tipo daqui. Cada uma pelo tempo que fica exposto, pelo tipo de substância que está junto ali na evaporação e tudo mais. Então é um trabalho artesanal, né? E que é feito diretamente ali nas montanhas, nas piscinas de Mara. Então foi muito legal conhecer isso, porque a gente começa também a ter uma dimensão, assim como o produtor, que a gente conhece o produtor das verduras e dos legumes, a gente consegue ver como é que esse sal ele é produzido de forma artesanal, né? Então ele é mais molhadinho, ele não é seco. Viajaram pra lá já no sentido de conhecer essas coisas? Sem dúvida, a gente acaba colocando no nosso Sim. roteiro várias coisas da vida, digamos assim, né? Como a gente fala, quando a gente vai para essas viagens, a gente volta mais cansado do que foi, porque não foi uma viagem de férias para descansar. É uma viagem para mudar a vida, sabe? Você vai para adquirir conhecimento e fala, não, agora eu vou aplicar determinada coisa, porque eu aprendi e vi outras pessoas, e vi outras civilizações, e vi como eles vivem diferente. E isso me parece muito bom, então é algo que a gente gosta de fazer bastante nesse sentido. De agregar valor mesmo, né? Quando a gente vai atrás e acaba sendo uma viagem de conhecimento mesmo, sabe? É muito legal, porque, pessoal, esses dias eu ouvi algo e a gente gasta com tanta coisa, com tanta besteira, Sim. e a gente não agrega valor. Então, às vezes, essa sua alimentação já pode mudar no sentido de que você está agregando não só valor, mas saúde para você, né? Isso. Se você... Os passos, como eu e a Jaque estamos fazendo, a gente começou a mudar algumas coisas, e não são ruins as coisas, tá? Por exemplo, esse salgadinho que a gente comprou da Mãe Terra é delicioso. É delicioso, é verdade. Quando no carro eu falei, você quer mais que eu vou terminar? Eu queria... Então, é interessante, porque se você não gastar no alimento, no futuro você vai gastar com remédio. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, uma hora você vai ter que gastar. Então, se você pode ter um produto de qualidade, gastando um valor um pouquinho mais alto por conta disso, mas que você também não vai gastar com remédio lá na frente, pô, me parece um ótimo negócio, né? Com certeza, né? Muito triste gastar com remédio. E detalhe, você vai gastar com remédio para fazer um paliativo. Não é para exato. Não. Infelizmente não, né? Seria bom se fosse, mas não é. Não é. Ou ele chama remédio para remediar mesmo. Outra. Exato. Isso mesmo, exatamente. Bom, gente, acho que a gente tem aí mais uns 2 minutinhos só. Passa rápido. É top demais, né? É extenso, mas é muito bom. Tem muita coisa para falar para a gente ainda?
Olha, a gente teria mais algumas coisas aqui, mas a gente pode marcar uma outra oportunidade. Eu não sei se a Marta quer falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente falou, assim, né, sobre quase tudo, e eu acho que a gente falou de um pouquinho de tudo, assim, então, na verdade, o que a gente deixa para as pessoas, assim, sempre procurar uma melhor opção daquilo que você está acostumado, porque ela sempre existe, né? E falando em termos de Olha a questões Vanessa aí, ó. Ela quer outra, quer outra. E falando financeiramente, é algo que não tem muita diferença hoje em dia, não, né? Se a gente pôr na ponta do lápis, colocar na ponta do lápis, a gente tira de um lado, ganha em saúde, e esse é o grande benefício. Isso não tem preço que pague, né? Não tem mesmo, não, Marta, porque nessa pesquisa de empresas que entregam, né, as caixas de orgânicos, eu estava doida para fechar com uma empresa. Aí eu mandei no Instagram, falei, é orgânico? Eles, não, é comum. E o valor é muito parecido com o valor de orgânico. Exato. Então, vamos na feira, né? Vamos procurar na feira. Exato. Porque é igual, de verdade. É igual, não tem muita diferença não. E talvez até lá na feira você conheça algum dos produtores que entregam. Você vai ver que você vai conversar, você vai conhecer muita gente e talvez você encontre quem entregue para vocês em casa, entendeu? Porque eles geralmente fazem esse tipo de trabalho também, eles entregam. Ainda mais, né, em São Paulo tem essa opção. Então vai ser bom que vocês vão na feira, vocês vão conhecendo essas pessoas e vai ficando cada vez mais fácil encontrar, né? Eu tenho uma dúvida, vamos ver se dá tempo aqui. Na embalagem da Corin, né, que fala, né? Isso, eu não vi selo do orgânico, não tem mesmo? Não, é que na verdade você comprou a linha sustentável. Tem duas linhas da Corin. linhas. Tem duas linhas da Corin. A sustentável, ela é totalmente sem transgênico, mas ela ainda consome um pouquinho de ração não certificada. Não certificada, o que é? É um pouquinho de ração ainda que não tem o selo de orgânico, mas ela não é transgênica. Tá? E aí você tem o orgânico, que vem com o selo de orgânico, que aí toda a ração do animalzinho é orgânica, mas eles são cuidados da mesma maneira. Isso, exatamente. Entendi. Porque a que a gente achou, por incrível que pareça, foi só essa, né? Foi só essa. Só tinha essa no mercado. Às vezes acontece de não ter o orgânico e ter só sustentável. Tem supermercado que você vai que tem as duas linhas também. Então depende, às vezes pode ter acabado, alguma coisa assim. Né? É bem mínimo. Dentro de todas as carnes é muito pouco. Exatamente. E quando chega, ela sai muito rápido. Acaba muito rápido no supermercado. Então, tem isso também. A gente encontrou no Big, que é o antigo Walmart aqui em Osasco, né? Certo. Mas assim, 10 geladeiras gigantes de nuggets, de tudo, e lá no cantinho, lá no fundo, tinha 3 tipos de carne de frango. E carne vermelha a gente nem encontrou. Você pode encontrar tipo hambúrguer. Normalmente tem nos congelados, tem um hambúrguer congelado da Corin, que é muito bom. O de picanha, então, é fantástico. Então, em São Paulo tem algumas lojas da Corin mesmo. São lojas da Corin que só vendem produtos Corin. Aí você tem os outros tipos de carne que você encontra. Você encontra contrafilé, picanha, em peças e tudo mais. Eu sei que tem uma em Moema, uma na Vila Mariana, e eu acho que tem mais em São Paulo. Depois eu posso ver, posso passar para vocês também. Tem outras em outros locais de São Paulo que tem. Entendeu? Loja da própria Corin. Gente, a gente está caminhando para o finalzinho, já está gravando aqui. Para mim está sendo maravilhoso sugar vocês. Imagina, pra gente. Está sendo ótima essa experiência para a gente, é muito legal. Vocês que estão aí na live, e aí, vocês estão gostando? Querem mais? Aí, agora, eu vou fazer, Fabinha, o marketing digital. Agora a gente está vendendo um curso. Não é? Chega no final, faz o pitch. Então, vocês que estão assistindo a gente aí, que tem pessoal fixo assistindo, vocês querem mais, cobra do Fabinho e da Marta aí pra gente combinar mais. Com certeza. Vamos, e se quiser outros assuntos, a gente, como a gente tinha falado, também. Vamos fazer uma live com a Marta de receita. Aí, ó, Legal. Gente, eu amo a cozinha. É o meu lugar preferido. É maravilhoso, né? Muito bom. Eu também gosto muito. É uma delícia. A Jaque se aventura bastante pro lado do... Sempre já do integral. Ontem mesmo ela, não sei se vocês viram aí, ela fez um macarrão maravilhoso. E eu vi no story. Melhor receita da minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Que ótimo.
Maravilhoso, E isso aí. a gente, na verdade, carne a gente já vem comendo bem reduzido há um tempo. Ó, o Instagram aqui. Galera, manda um abraço aí que não vai dar tempo da gente conversar mais agora. Gente, Não, tá bom, um beijo foi um para prazer. todos, Obrigado. viu? É sempre um prazer. Obrigada. Beijo para vocês, Até para a todo próxima. mundo. Até mais. Obrigado. A Pessoal, gente que agradece. curtida, compartilha e eu vou cobrar eles pra gente marcar outro. Valeu, Fabinho. Isso, a gente passa outro. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada.